Atos, capítulo de número 5. Atos 5, vamos ler lá no finalzinho de Atos 5, o verso 40, 41 e 42. Atos 5, nós vamos ler o verso 40, 41, 42. Eu vou ler na versão NVI, e você pode acompanhar na sua Bíblia ou também aqui na tela. O texto diz assim: eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel e chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Verso 41, os apóstolos saíram dos sinédrios alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Eu vou repetir o verso 41 que diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Amém? Você pode se assentar. Eu gostaria de falar alegria além do sofrimento. Enquanto você se assenta, pergunta para quem está do seu lado: o que gera alegria na sua vida? Pergunta para ele. 20 segundos para você responder essa pergunta para quem está no seu lado. 20 segundos. O que gera alegria na sua vida? Tudo crente, né? A maioria respondeu: Jesus é a minha alegria. Glória a Deus. Esperamos que na prática assim seja. Alguém falou algum aspecto negativo para o seu vizinho aí? Olha, aquela prova que eu estou passando tem gerado uma alegria na minha vida. Mas deixa eu emendar uma outra pergunta para você refletir. Qual foi a última vez que você se alegrou enquanto passava por uma adversidade? Qual foi a última vez que você se alegrou ao enfrentar um problema, uma desilusão, um sofrimento? É difícil, pastor Lediel, né? Porque sofrimento é sofrimento, adversidade é adversidade. Agora, vamos pensar sobre algumas coisas nessa noite, porque você já percebeu que na jornada terrena muitos serão os dissabores. Muitos serão os problemas, muitos serão as dificuldades, muitas serão as adversidades. E se, como a maioria das pessoas fazem, deixar para se alegrar apenas quando tudo está resolvido, tudo estiver redondinho, a ausência total de problemas, então eu vou me alegrar. Tem muitas pessoas que jamais vão conseguir se alegrar. E quem sabe, se você olhar a maioria dos seus dias, tem gente que vai viver aí cabisbaixo, sofrendo e assim por diante. Porém, sendo o sofrimento algo inevitável na jornada terrena, a proposta do Evangelho para nós, ela é diferente. Porque o Evangelho para nós nos ensina a enxergar a vida por uma outra lógica, uma outra perspectiva, inclusive nos alegrar até mesmo em meio a momentos de sofrimento, angústia, adversidade, perseguição e assim por diante. Deixa eu colocar você num contexto aqui desse capítulo 5 do livro de Atos. A igreja
está em expansão plena, a igreja está crescendo, desde aquilo que aconteceu em Atos 2, o Espírito Santo veio, encheu os apóstolos, encheu os homens e as mulheres que estavam ali, eles com ousadia começaram a pregar o Evangelho, falar de Jesus, ser usados com ousadia pelo Espírito Santo para expulsar demônios, levantar os paralíticos, abrir os olhos dos cegos, milagres começaram a acontecer, e neste capítulo ainda, no verso 14, vai dizer que o número era cada vez maior de homens e mulheres que criam no Senhor e eram acrescentados na igreja. A Bíblia vai dizer que muitos vinham também por causa dos sinais que estavam acontecendo. Olha o verso 16 do capítulo 5. Afluíam multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. As bênçãos estavam acontecendo na vida de muitas pessoas, a conversão estava acontecendo na vida de muitas pessoas, e a igreja estava crescendo. Os discípulos estavam animados, felizes, mas como eu sempre gosto de lembrar a igreja, nós somos militantes, a igreja militante, a igreja que ainda não foi arrebatada. Enquanto estivermos na jornada terrena militando, haverá oposição. Haverá perseguição. Haverá os infiltrados que tentarão minar o corpo de dentro para fora, e a perseguição de fora para dentro, dos governadores e assim por diante. Vai haver perseguição. Nesse caso, o verso 17 vai afirmar que o sumo sacerdote, os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja, de tudo aquilo que estava acontecendo através dos apóstolos e a expansão da igreja do Senhor. E cheio de invejas, eles vão usar o seu poder terreno para perseguir. E a perseguição já revelada no verso 18. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando numa prisão pública. E lá estão os apóstolos presos. Se você continuar a leitura do texto ali no capítulo 5, você vai ver que um anjo do Senhor aparece, os tira lá da cadeia. Quando no outro dia os guardas vão trazer então os apóstolos para serem julgados, já não tem ninguém, eles ficam apavorados e alguém diz: olha, aqueles que vocês prenderam na noite anterior, eles já estão lá no templo pregando novamente a respeito desse Jesus. Era o que eles estavam fazendo. E o texto que nós lemos ali, verso 40, vai dizer que o Sinédrio eu já expliquei, eu volto a repetir, era aquela liderança judaica, mais ou menos 71 líderes judeus que faziam o julgamento de todas as causas, seja de cunho espiritual, de cunho civil, eles que determinavam as sentenças. Por mais que os judeus nessa época estavam debaixo do Império Romano, na liderança judaica era o Sinédrio que tomava todas essas decisões. Os sinédrios, os líderes dos sinédrios, eles queriam manter preso, porém se levanta um homem muito sábio, o famoso Gamaliel, e Gamaliel vai dizer o seguinte: olha, companheiros, vamos prestar atenção no que está acontecendo nos últimos tempos. Vocês se lembram daquele Teudas que se levantou, influenciou 400 homens e se tornou um rebelde? Aquilo passou. O que ele levantou desse movimento não deu em nada. E depois vocês se lembram daquele Judas que também se levantou? Não deu em nada. Se essa obra que nós estamos aí mencionando vem de fato de Deus, ninguém poderá contê-la. Mas se vem dos homens, logo vai se dissipá-la. E o verso 40 diz que eles gostaram do discurso de Gamaliel. Falaram: é verdade, vamos liberar esses camaradas, porém, não antes humilhá-los e violentá-los. E o texto diz que eles foram açoitados. Os apóstolos, nesse episódio, foram açoitados. E os açoites que nós falamos aqui, não é uma chineladinha, não. É chicote, é varada, é um espancamento. Talvez não seja no nível dos romanos, eram os soldados judeus dos sinédrios, mas tiveram um forte espancamento, humilhação pública, mas o texto vai nos dizer, e aqui eu começo a chamar a sua atenção no verso 41, que eles então vão sair dos sinédrios, alegres por terem sido considerados dignos
de serem humilhados por causa do nome. Ou seja, você percebe que a reação desses discípulos exige uma lógica diferente daquela que é proposta pelo mundo. De que a alegria, ela faz parte da ausência de problemas, da resolução de dificuldades, de quando não tem adversidade, de quando em vez de chicotada eu recebo tapinha nas costas, um tapete vermelho para me pisar, então eu vou me alegrar. Para os que são seguidores de Jesus, a lógica é diferente. E claro, diante dessa cena, nós precisamos responder uma pergunta. A pergunta é como ter essa alegria que vai além da circunstância? Como eu posso obter uma alegria que vai além dos meus problemas, além de umas costas sangrando, além de uma humilhação pública? Que alegria é essa e como que isso surge? E olhando para esse texto, a gente poderia, quem sabe, mencionar, eu quero destacar aqui, 4 convicções necessárias, para que nós também venhamos caminhar cheio dessa alegria que vem do Senhor na nossa vida. A primeira delas está lá no verso 27, 28, 29, quando então os perseguidores dos apóstolos os confrontam dizendo: vocês precisam parar de falar desse nome, esse nome de Jesus. E a resposta de Pedro no verso 29 é: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Essa convicção de quem nós devemos agradar, essa convicção de prioridades, é um ranking da nossa vida, em quem nós devemos agradar, isso soluciona muitas coisas na nossa alma. Essa convicção precisa fazer parte da nossa jornada de vida, porque todos nós, o tempo inteiro, sofreremos pressão na vida, para nos adequarmos a um estilo de vivência, a um estilo de fala, a um estilo de proceder que venha agradar alguém. O tempo inteiro isso acontece. E corremos o risco, de fato, de nos preocuparmos mais em estar agradando pessoas, querendo andar de acordo com a música estabelecida pela humanidade, do que agradar ao nosso Deus. E podemos dizer que isso acontece em todas as fases da vida. Talvez na adolescência seja uma das fases humanas que isso fica mais explícito e evidente. Eu, como trabalhei muitos anos com adolescente, na minha época ainda, faz bastante tempo que eu cuidei dos adolescentes, estava aquela moda dos emo. Alguém se lembra dos emo? Vocês são velhos também, né? De vez em quando eu encontrava um adolescente que estava lá vestido de preto, com o cabelo assim, né? Lambido para o lado, assim e tal, da noite para o dia. Tá, e aí? Por que isso? Não, porque agora eu sou emo. E às vezes ele não sabia nem dizer o que é emo. Mas ele diz: não, agora eu estou escutando essa banda, eu estou me vestindo assim. Por quê? Ele recebeu uma pressão, que se ele quiser se enquadrar naquela realidade, esse é o estilo. Na minha época lá tinha o grupo dos skatistas, de vez em quando tinha adolescente chegando, né, com a calça assim, né, mostrando toda a cueca e tal, né, andando meio torto, o skate embaixo do braço. Não, mas você sabe andar de skate? Tinha alguns que nem sabiam andar, mas estava ali com o skate. Por quê? Ele sofreu a pressão, precisa se encontrar, precisa se adequar e assim por diante. A vida vai passando e a gente pensa que essa pressão social de adequação vai ficar ali na adolescência ou no início da juventude, mas os adultos vão entrando nisso também. Mas já não é mais tão evidente assim. Porém, começa com o estilo de carro que ele anda, o estilo de roupa que veste, porque ele precisa aparentar, quem sabe, um padrão financeiro para receber ali a aprovação dos homens, e vai se adequando. Porém, isso sempre acaba nos levando para um ambiente de mais frustração, insegurança, conflito existencial. É interessante que nós corremos, inclusive, o risco de perdermos a presença de Deus e agradarmos o coração de Deus e vermos o propósito de Deus ao entregarmos o nosso comportamento, maneira de falar, pensar e agir na pressão social.
Se você olhar na palavra de Deus, nós temos um exemplo clássico disso, que é Saul lutando contra os amalequitas. Através do profeta Samuel, Deus havia declarado que Saul, quando acabarem de vencer os amalequitas, não fiquem com nada deles. Exterminem o gado, não deixem nada. Os bens, as riquezas, não fiquem com nada. Porém, Saul vai sofrer a pressão. E quando Samuel vem trazendo o recado do Senhor, que ele havia desobedecido, 1 Samuel 15, 24, é muito interessante a fala de Saul, que ele diz assim: pequei, eu violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Eu tive medo dos soldados e os atendi. Quantas pessoas não conseguem desfrutar dessa alegria que vai além da circunstância, porque sempre vive se entregando às pressões, querendo viver os padrões do mundo, se entregando para uma vida sexual de acordo com o padrão do mundo, a linguagem do padrão do mundo, e assim por diante. Nós precisamos ter um grande cuidado, porque essa incoerência entre o nosso discurso de crente, mas a prática da nossa vida, gera uma bagunça tão grande nas nossas emoções, aonde a alegria se torna inexistente. Porém, o inverso é verdadeiro. Quando eu coloco o Senhor em primeiro lugar e afirmo, como os apóstolos aqui afirmaram, importa primeiro agradar a Deus do que aos homens, essa plenitude vem sobre a nossa alma. Não importa se haverá pressão, não importa se haverá calúnia, não importa nem se haverá agressão física, Deus nos preenche totalmente. E eu falo mais, o próprio Jesus já havia declarado: ei, felizes, se lembra as bem-aventuranças? A última das bem-aventuranças lá em Mateus capítulo 5 é: bem-aventurado, ou seja, felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém ou não amém? Olha a frase de Jesus. A expectativa não está nessa vida. A expectativa não deve estar nas coisas terrenas e passageiras. Olha só, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus. Se eu estiver focado em recompensas terrenas que os homens podem me dar, de fato, eu não consigo me alegrar no meio das adversidades. Eu cedo à pressão, eu escolho viver à maneira dos homens, porém a alma se torna raquítica. Vocês me entendem, amém? Então deixa eu perguntar para você. O seu linguajar agrada a Deus ou aos homens? Deixa eu perguntar para você, as suas publicações nas redes sociais visam agradar a Deus ou aos homens? Você está mais preocupado com likes ou com conteúdo que gera valor eterno? Porque de vez em quando, aqui em Blumenau não, na Deblu não, né? Porque todo mundo é top. Mas de vez em quando a gente vê umas irmãs mostrando o corpo, com danças sensuais, os biquínis cavadão, e ainda coloca um versículo embaixo. Misericórdia. Pois é. Será que aquela foto visa agradar a Deus ou aos homens? Porque o que nós vemos é isso. Hoje, na geração aí do OnlyFans, na geração da imoralidade de TikTok, se você quiser, da noite para o dia, se tornar milionário, milionária, e ganhar milhares de seguidores, é só começar a expor a sua intimidade. Aquilo que Deus consagrou para o seu casamento, o seu corpo é para o seu marido, mulher, o seu corpo, marido, é para a sua esposa. Quando começa a acontecer essas distorções,
Sim, pode ser que a conta fique cheia de dinheiro, mas o coração vai estar vazio, porque não vai sentir essa alegria que procede de Deus. Então nós precisamos vigiar a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de negociar, a nossa maneira de lidar com o dinheiro, a nossa maneira de viver a vida, precisa agradar mais a Deus do que aos homens. Amém? Posso fazer mais uma aplicação? O seu voto no domingo que vem é para agradar mais a Deus ou aos homens? Você vai votar porque ele prometeu um saco de cimento para você? Isso é para agradar a Deus ou aos homens? Você vai votar em alguém que está lá defendendo aborto? Mas como ele te deu um dinheirinho, isso é pecado. Isso é pecado. Você precisa votar em alguém que seja coerente com os princípios eternos. Alguém que venha defender os princípios do reino de Deus. Alguém que não aceita essas banalidades de ideologia de gênero. Alguém que se posiciona contra o aborto e assim por diante. Então, que o seu voto domingo que vem seja para agradar a Deus. Amém? Então tá bom, vocês ficaram meio quietinhos. Então tenha essa convicção. Se você deseja viver essa alegria que vai além da circunstância, além do sofrimento, primeira coisa, eu tenho que ter convicção de sempre buscar fazer a vontade de Deus acima da vontade dos homens. Segunda convicção que nós encontramos nesse texto na vida dos apóstolos. Olha só o verso 32. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ou seja, presta atenção, eles saem cheios de alegria porque eles têm convicção, eles não estão sozinhos, eles não caminham sozinhos, eles têm o Espírito Santo na vida deles. Aquilo que Jesus vai prometer lá em João 14, a partir do verso 16, o Senhor Jesus disse: eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. Consequentemente, o mundo não consegue desfrutar dos privilégios que o Espírito Santo traz. O mundo não consegue desfrutar da alegria que o Espírito Santo traz. Mas Jesus continua dizendo: porque não vem nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Igreja, quando nós vamos ver Paulo explicando algumas coisas, lá em Gálatas, no finalzinho, Gálatas 5, ele vai falar dos frutos do Espírito, ou seja, quando somos conduzidos verdadeiramente pelo Espírito, algumas coisas emanam da nossa alma, e ele vai destacar que um dos frutos do Espírito é essa alegria. A alegria. Ou seja, o fato de ter o Espírito Santo já me faz enxergar a vida de maneira diferente. O Espírito Santo me aconselha para tomar as decisões certas. O Espírito Santo é consolador, ele me consola nos dias de angústia, nos dias de aflição que eu vou passar. A pessoa do Espírito Santo habitando em mim é garantia de contentamento, de satisfação, muito além daquilo que os olhos podem ver. Porém, eu não sei se você observou no detalhe aqui no verso 32, que esse Espírito, ele não é concedido para quem deseja apenas. Ele não é concedido para quem no final do culto repete: eu sou conduzido pelo Espírito Santo. O texto ali que nós vamos ver no verso 32 diz que Deus concedeu o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Isso aqui é uma chave que tem muito crente que ainda não entendeu. Tem crente que não sente a presença do Espírito Santo na sua vida, justamente porque vive constantemente uma vida de desobediência.
O seu discurso é: eu quero o Espírito Santo. A sua prática de vida é totalmente em desacordo com o que a palavra de Deus vai nos ensinar, que é o caminho certo. E, como você já sabe, nós não conseguimos enganar o Espírito Santo. Você consegue enganar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, o seu patrão, o seu pastor, o seu líder e o seu discipulador, mas você não consegue enganar o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. E se você não busca essa vida de obediência à palavra de Deus, aos ensinos de Jesus, se você não busca ser parecido com Cristo, não vai também possuir a presença do Espírito Santo. E esse é o maior prejuízo para qualquer pessoa na face da terra, porque o melhor que nós podemos desfrutar hoje é a presença de Deus na nossa vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem tudo o que você precisa para ser feliz, abençoado e cumprir o seu propósito nesta vida. É um presente que Jesus deixou para nós. E esse Consolador, Ele está conosco em todo momento, preenchendo a nossa vida, dando um significado para a nossa existência, o Espírito Santo de Deus. Que você e a sua casa possam escolher obedecer os ensinos do Senhor e desfrutar dessa presença. Porque senão, a circunstância todos os dias vão oprimir e drenar toda alegria, toda paz, toda esperança, toda energia de vocês. Mas isso não é necessário acontecer. Porque aonde o Espírito Santo está, e Ele pode estar a partir do momento que você se converte e decide obedecer ao Senhor, ali haverá abundância de alegria. O verso 41 vai nos dar uma outra convicção. O texto diz que eles saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que convicção é essa, pastor Lediel? Essa é a convicção do que é a verdadeira dignidade. A verdadeira dignidade. Semana passada alguém me mandou uma reportagem, uma coisa que eu nem sabia. Existe no mundo da Disneylândia uma elite, aqueles que são dignos de fazer parte dessa cúpula de pessoas que são apaixonadas pela Disneylândia. Para você ser digno dessa cúpula elitizada, você precisa não apenas visitar várias vezes durante o ano, mas investir dinheiro, você precisa passar em vários critérios para ser digno. E daí a reportagem falava de um casal que queria ser digno de receber o título. Mais uma vez, eles perderam esse título e eles já tinham investido centenas de milhares de dólares para se tornarem dignos da elite da Disneyland. Olha que loucura. É apenas um exemplo desse mundo de hoje. Não, para você ser digno do nosso respeito, digno do nosso clube e assim por diante, você tem que ter tanto nas contas bancárias, você tem que andar com carro tal, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Nada preenche a alma, nada traz plenitude de vida. Agora, os apóstolos, eles entenderam que há um nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus, e sim, por esse nome, só o fato de sofrer por esse nome é a coisa mais digna dessa vida. Quando o apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses, ele vai dizer: olha, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E mais à frente, no capítulo seguinte, Paulo, o grande líder fariseu, ou ex-líder fariseu, aquele que
foi criado aos pés de Gamaliel, ele vai dizer assim: para mim o que era lucro eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo aquilo, os títulos farisaicos, ser fariseu de fariseu, eu considero tudo isso como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque eu perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo Jesus. Você entende isso? O real entendimento do privilégio de ser um cristão, um seguidor de Jesus. É claro, para essa humanidade caída, essa humanidade decadente, essa humanidade atolada no pecado, essa humanidade onde está encharcada de tudo aquilo que é podre, nojento, imoral, eles consideram os cristãos como quadrados, ignorantes, os tolos dessa geração e assim por diante. E desde sempre foi assim. Porém, quem tem um pouco de entendimento espiritual, sabe que nós estamos falando do Deus que se encarnou, venceu a morte, gerou a salvação para cada um de nós. Esse nome é digno de honra, glória, louvor, adoração, e o fato de pertencermos a Ele precisa encher a nossa alma de alegria, de júbilo, de celebração. Você me entende? Amém? Por favor, não permita que os rótulos sociais contra a igreja do Senhor venham te desanimar. Rejeita esse espírito de coitadismo e vitimismo. Não se conforme a esse mundo. Na segunda-feira acordar triste, cabisbaixo. Não se conforme com esse mundo que valoriza coisas que Deus não valoriza e caminha em outra direção. Mas sempre quando alguém te chamar de crente em Jesus Cristo, quando alguém apontar o dedo para você, mesmo que seja em conotação de humilhação, e dizer cristão, como aconteceu com os irmãos lá de Antioquia no primeiro século, que você encha a sua alma de satisfação, porque você é um representante do único que venceu a morte e nos garantiu a salvação da vida eterna. Jesus, que o seu privilégio e a alegria da alma seja pertencer a Jesus. Amém, igreja? Há uns anos atrás, nós cantávamos um hino. Vamos ver se a gente canta, você me ajuda aí, que dizia assim, ó: felicidade é ter Cristo ao meu lado, e por Ele ser guardado, ter meu nome escrito no céu. Meu nome está escrito nas mãos de meu Jesus, quando morreu ali na cruz, e assim bem feliz sou eu. Felicidade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz, até o dia em que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar em sua luz, até o dia em que Ele voltar. Oh, aleluia! Isso é felicidade. Você pode aplaudir a Jesus pelo privilégio. Felicidade não é andar de Ferrari, ter várias casas na praia. Ei, felicidade é pertencer ao nosso Jesus e representar esse nome na nossa caminhada. Isso é a verdadeira felicidade. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado e falar: olha, se você tem Jesus, você tem tudo. Aleluia!
Sabe por quê? E aqui a gente caminha para a reta final. Jesus nos gera uma outra convicção, que é a convicção do nosso propósito. Verso 42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, o prometido que viria nos resgatar, o prometido, raiz de Jessé, o filho de Davi, aquele que veio trazer salvação. Ei, já veio. Vocês o mataram na cruz, mas ele ressuscitou, está vivo. E nós estamos aqui para dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso propósito. Eles dão conta de sair alegre, felizes, mesmo com as costas sangrando, porque eles sabem qual é o seu propósito. Eles sabem o que define a sua missão existencial. Não são apenas pagadores de boleto, não são apenas aqueles que estão mantendo a economia ativa, não são aqueles que vão passar por essa terra vivendo 60, 70, 80 anos e foram, não. Eles sabem que eles têm aqui nessa terra uma missão. A missão é representar a Cristo Jesus, desfrutar da presença dEle e fazer Ele conhecido. Todos os dias eles acordam, todos os dias eles gastam a sua energia nesse propósito. E isso é o que precisa acontecer em cada um de nós. Amém? Isso é o propósito da nossa existência. Proclamar a Cristo. E todos os evangélicos que não evangelizam precisam ser evangelizados. Todos os discípulos de Jesus que ainda não discipulam precisam ser discipulados. A nossa essência é essa. Nós descobrimos uma fonte de água e precisamos compartilhar para todos aqueles que estão sedentos. Então, quando você amanhã acordar para ir ao seu trabalho, eu sei que tem um monte de coisa para você resolver lá. Resolva, faça bem, faça o teu trabalho com excelência. Mas pastor, eu sou mecânico. Arrume o carro de maneira correta, cobre o preço justo. E quando o cliente olhar e diz, cara, olha, você é diferenciado porque você cobra o preço justo e faz o trabalho bem feito. Evangeliza ele e diz, pois é, essa é a essência da excelência do Deus que eu sirvo. E você pode aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Mas lembra, o seu principal chamado não é arrumar carro mecânico. O seu principal chamado, você que hoje é zeladora de algum lugar, não é limpeza. Isso é apenas o instrumento e a ferramenta que Deus te deu. Você que é advogado, você que é médico, você que é carpinteiro, isso é ferramenta. A tua principal missão é glorificar Cristo todos os dias naquilo que você faz. É por isso que Paulo vai pegar o básico da existência, é comer e beber. Ele vai dizer, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façam para a glória do nome de Jesus. Meus irmãos, essa certeza enche a nossa alma de alegria. Nós acordamos com propósito. Nós encontramos força para também encarar aquele patrão carrancudo, aquele colega folgado, aquele perseguidor que fala mal da gente. Ei, você encontra forças em Deus, porque você sabe qual é a sua missão. Não é coisas que estão limitadas a essa terra, mas você se move pelo que tem valor eterno. Aleluia. Que assim seja todos os dias. Que você possa ter convicção do seu propósito. O seu propósito dentro dessa casa é santificar o seu marido, é santificar a sua esposa, é abençoar e encaminhar os seus filhos. E daí, mesmo naquele dia de perrengue, aquele dia difícil, aquele dia onde os espinhos estão aparecendo, você sabe representar Cristo lá.
É por isso, você entende o seu propósito e você se move pelo seu propósito. E é por isso que quando alguém chega para você e frustra as suas expectativas, você queria aquela promoção e ela não veio, pelo contrário, quem sabe você foi demitido, você tinha expectativa em algo que não aconteceu. Se você está alinhado com o propósito que vem dos céus, você vai dizer: estou entendendo, Senhor. Tu estás no controle, Senhor. Eu não vou me preocupar, Senhor. Tu cuida dos pássaros, tu cuida dos lírios, tu está cuidando da minha vida. Tenho boletos para pagar, tenho coisas importantes para fazer, mas estou confiando em Ti. Aonde eu devo ir, Senhor? Aonde eu vou trabalhar agora para representar o Teu reino? A quem eu devo me encaminhar? E as coisas vão se tornando leves. Por quê? Porque você já entendeu. Não é a força do teu braço, a inteligência da sua mente, é o Senhor que te conduz de acordo com o propósito dEle. Ah, pastor, mas olha, é difícil, né? Porque imagine, Senhor, me colocar em algumas situações desafiadoras. Se Ele colocar, pode ter certeza, é para o teu crescimento. E aqui, mais um fator, porque você pode se alegrar além do sofrimento. Na vida dos servos de Deus, inclusive os sofrimentos têm um propósito. A dor tem um propósito. As aflições têm um propósito. Como assim, pastor Ledial? Se essa adversidade te colocou prostrado e você está orando um pouquinho mais, o propósito está sendo alcançado. Porque você é ruim de oração, né? Se as coisas estiverem boas, até se esquece de orar. Aqui não, em outro lugar. Tem gente que quando a coisa fica boa, se esquece até de vir na igreja. O sofrimento na vida dos servos de Deus te lapidam, te ensinam a depender dEle, te ensinam a desenvolver habilidades, te ensinam a crescer, te forjam. É isso. Se lembra que o Senhor vai falar que inclusive Ele dá uma apertada em quem Ele ama. A expressão que Tiago vai usar é: o Senhor disciplina a quem ama. Porque assim como a prata e o ouro, ao passar pelo fogo, tem as suas impurezas retiradas, eu e você precisamos passar por aflição para sermos purificados, para ter a nossa alma limpa pelo Senhor, para olharmos para cima e dizer: tem que ser do teu jeito, Senhor, não do meu. Pois é. Então, inclusive, no sofrimento, nós precisamos estar alegres, porque o Senhor está nos dirigindo de acordo com o seu propósito. E se você vai para a palavra, você não vai encontrar uma pessoa que escolheu viver os propósitos do Senhor e se frustrou. O próprio profeta Jeremias vai dizer que os planos dele para nós são planos de paz, prosperidade. E ele ainda afirma que os pensamentos do Senhor são muito além do que os nossos pensamentos conseguem alcançar. Então você pode descansar. Por quê? Se você decidiu viver para a glória do Senhor, os propósitos do Senhor vai acontecer. Mas o oposto disso, se lembra, jamais vão gerar a satisfação e a plenitude na sua alma. Vamos se colocar em pé? Para nós encerrarmos. Coloque o seu foco no Senhor, que vai dar certo. Meus irmãos, eu finalizo dizendo: os crentes não são masoquistas. Ninguém gosta de sofrer. Mas existe, em Cristo, e somente em Cristo, uma alegria que vai além do sofrimento. Aquilo que Tiago vai falar lá no capítulo 1 da sua carta: tende por motivo de muita alegria o fato de passar por grandes adversidades. Alguém pode pensar: doido da cabeça,
Como que alguém vai afirmar isso? Que a gente pode se alegrar ao passar por adversidade. Mas é essa compreensão que vai muito além da lógica humana. Você é levado para uma dimensão muito mais abrangente. E daí você começa a entender o que o apóstolo Paulo vai dizer. Olha só, 2 Coríntios 4,16. É por isso que nós não desanimamos, vai falar Paulo. Embora exteriormente estejamos a nos desgastarmos, interiormente nós estamos sendo renovados dia a dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós um peso eterno de glória. E ele afirma assim: fixamos os olhos não no que se vê, mas naquilo que não se vê. Por quê? O que se vê é transitório. Governo corrupto, terreno, é transitório. Perseguição contra a igreja é transitório. Imoralidade dominando todas as áreas é transitório. Agora existe algo que é eterno. E nós pertencemos a um reino eterno. Paulo tem a convicção: é por isso que eu vou lutar. É nisso que eu vou gastar a minha vida. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu prossigo para o alvo. Existe o prêmio da soberania e a vocação de Deus. É isso que eu quero. E daí a gente começa a perceber a alegria que vai além do sofrimento. Ei, você pensa que Deus não sabe que você sofre? Você pensa que Deus não viu você naquele dia que entrou aqui angustiado, angustiada e aflita? Você acha que Deus não viu a situação da sua conta bancária e a falta de sono à noite? Ou você acha que Deus não viu o dia que você entrou no chuveiro para chorar porque não queria que ninguém percebesse? Deus viu tudo isso. E Deus permitiu isso. Para quê? Para que você corresse aos pés dele, entendesse que ali há um abrigo para a alma. Ali há um gotejamento de vida que vai ampliando à medida que você o busca de coração. E isso vai ser derramado de maneira abundante sobre a sua vida. Esse sofrimento que você está passando precisa apenas mostrar para você que o teu orgulho não te leva a lugar nenhum, que a tua soberba não te leva a lugar nenhum, mas que quando você se humilha na presença de Deus, você pode ter certeza, ali Ele te cura e ali Ele te exalta, porque é promessa dele. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, debaixo da autoridade dessa palavra, suscita nessa alma, suscita nesse espírito, esta alegria que venha transcender esta dor, essa decepção, essa perda e essa tragédia. Venha libertar essas emoções de toda essa angústia, de todo este desânimo, de todo esse desapontamento. Espírito Santo, venha iluminar os sentimentos deste coração, ao brilho, a sublimidade em Cristo Jesus. Seja dissipado esta noite aquilo que está encadeando o sorriso desses lábios, aquilo que está acorrentando a alegria deste coração. Que a tua presença, ó Cristo, possa abraçar este ser, que o teu sorriso, ó Deus, possa inundar esta alma,
a despeito de toda esta situação desfavorável à sua volta. Venha elevar a nossa alegria, venha elevar a nossa celebração, venha elevar o nosso contentamento, venha enobrecer as nossas emoções, com tu, ó Cristo, reinando em nós. Nós profetizamos esta palavra sobre o coração desta igreja, nós profetizamos essa palavra sobre o sorriso dos teus filhos, nós profetizamos essa palavra sobre a fonte de toda a alegria dos teus servos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.